Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo. Esse é o seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial. E como você já sabe, toda segunda temos aqui o nosso Papo de Primeira. Estamos voltando e é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Nesse semestre teremos um grande desafio: estudar um único texto, 8 preletores, e esse é o nosso desafio do semestre. Estudaremos primeiro aos Coríntios 13. E antes da gente começar, teremos aqui uma breve apresentação. Até mais. Talvez a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, seja algo agradável para você, até mesmo um tanto quanto romântico. A mim nunca foi confortável, porque me confronta como realmente eu sou e do quanto eu estou distante de uma vida de amor segundo o padrão de Deus. Sou impaciente com as pessoas e com as situações. Fico facilmente irritado quando as coisas não acontecem do meu jeito. É a fila do banco que demora, é o erro profissional de um colega de trabalho, é o filho que não obedece. O que falar da ansiedade quando me deparo com as incertezas que a vida nos traz? Sejam crises, dúvidas, desafios, a bondade também não me caracteriza. Aliás, minto. Quando a bondade me proporciona uma fama de piedoso, quando a bondade dos meus atos podem ser aplaudidos, sou alimentado pela vaidade e pela vanglória. Quanto à inveja e à soberba, uma constante atitude de comparação com o outro me leva, ora, a me sentir inferiorizado por não ter e por não ser o que o outro é, ora me leva a um sentimento falso de alegria por não viver uma situação ou não ser uma pessoa que eu considero inferior a mim. Esperança e persistência só exerço com relação aos alvos que me interessam, fruto da minha ambição humana. Provavelmente alguns de vocês irão me julgar como uma pessoa carnal, uma pessoa espiritualmente imatura, distante de Deus. Talvez você esteja com a razão. Porém, na privacidade do meu quarto, Deus me conhece. Quantas vezes o Senhor já me perguntou como fez com Pedro? Você me ama? Você me ama? Você me ama? O que responder quando eu vejo uma vida de obras sem amor? E quantas vezes eu já orei? Senhor, Senhor, quem me livrará do corpo desta morte? Como eu gostaria que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo fluísse através da minha vida. Ser um testemunho vivo da presença de Jesus Cristo no mundo. Tudo por causa do grande amor de Deus que tem por mim, apesar dos meus pecados, das minhas imperfeições. E eu sinto esse grande amor toda vez que eu leio o capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esse é o nosso convite. Você que já foi alcançado pelo amor de Deus, foi contagiado por Ele, vivendo agora essa paixão e também contagiando outros a viver essa mesma paixão e utilizar esse amor como a nossa régua, a nossa medida do que é a verdadeira expressão do amor. A nossa série, que chama Os Brutos Também Amam, tem essa conjugação. Entendermos o amor de Deus e essa expressão magnífica do amor dele por nós e também revelarmos esse amor aos outros, através dos nossos relacionamentos. É isso que aprenderemos aqui nessa série de encontros. Para dar início aos nossos trabalhos, convidamos o pastor Marcelo Correia, que é professor da Palavra da Vida, foi pastor de algumas igrejas e hoje está ali na Igreja Congregacional em Atibaia, um amigão do nosso pastor Roger, que estará conosco aqui, trazendo o tema O que é o amor, discorrendo para a gente uma visão geral daquilo que nós veremos nos próximos 7 encontros. Então, com vocês, pastor Marcelo Correia. Olá, meus irmãos do V12, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Silva, moro em Atibaia.
sou conhecido, né, um grande amigo do Roger por muitos anos e agradeço pela lembrança e pela oportunidade de estar com vocês. A nossa ideia é compartilhar um pouquinho a respeito, começarmos a refletir alguma coisa a respeito de amor. E esse é um tema muito interessante, né? Parece que aí vocês vão enfocar o tema baseado nessa expressão, os brutos também amam, que na verdade é o título de um livro, de um filme antigo, né? De George Stevens, 1953, que falava sobre um pistoleiro violento, né? Que vivia naquele tempo do faroeste, e ele procura mudar de vida e acaba demonstrando que ele era capaz também de amar. Então, a ideia é a gente pensar nessa característica tão valiosa, tão importante do amor na vida do homem, especialmente, na nossa vida como homens. É um assunto muito vasto e realmente a gente não tem muito tempo para falar a respeito disso. É um assunto que permeia toda a Bíblia. Eu lembro que em determinado momento Jesus foi questionado por um intérprete da lei qual era o principal dos mandamentos, e Jesus enfoca exatamente no amor. Ele diz que o principal, o primeiro, era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, era amar o próximo como a ti mesmo. Então, desses 2 mandamentos, dizia ele, derivam toda a lei, né? Quer dizer, o amor é um elemento regulador de nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, e é um elemento absolutamente essencial na nossa existência como seres humanos, nas nossas relações humanas. Então, claro, o assunto é tão vasto, eu só vou dar uma arranhada aqui, espero cooperar com vocês apenas em alguns pensamentos, algumas considerações como introdução a esse assunto e depois facilitar a discussão e a conversa entre vocês aí. Na verdade, nós homens temos algumas dificuldades para pensar em amor. Primeiro, a dificuldade geral é que geralmente o amor é definido de maneira equivocada, como basicamente uma emoção. E homens, via de regra, não são muito afeitos à emoção. Não é que não tem emoção, e existem, claro, exceções, homens muito emotivos, né? Mas nós temos uma estrutura mais racional que nos leva a um controle maior das emoções. Essa é a primeira dificuldade, a gente entender, a gente aceitar com facilidade essa definição equivocada de amor basicamente como uma emoção, e é muito mais do que isso. E a gente tem problemas para expressarmos nossas emoções como homens. Segundo problema é cultural. Nós crescemos ouvindo falar de que homens não choram, quer dizer, não expressam emoção. Nós temos essa ideia, por exemplo, de que os homens são brutos por natureza, e a gente tem que admitir que isso tem uma certa razão, né? Mas não é o todo, obviamente, e essa carga cultural termina favorecendo um mau entendimento e um distanciamento nosso com relação ao tema, à questão do amor. Agora, Ricardo me falou que vocês vão trabalhar em cima da passagem de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É um excelente texto, todo o capítulo falando a respeito do amor. Naquele contexto, a gente tem que lembrar que Paulo foi informado de que havia uma série de problemas lá na igreja de Corinto, como carnalidade, divisões, ciúmes, inveja, imoralidade, exibicionismo, vaidade, uma série de outras coisas. São um mau entendimento e uma má administração dos dons espirituais. Havia disputa entre eles com relação a isso. E
a temática do amor faz todo sentido num contexto como esse, por isso ele gasta um capítulo inteiro falando a respeito do que era o amor e da necessidade de que a vida deles como comunidade cristã fosse regulada por esse elemento. A própria manifestação dos dons deveria ser praticada através ou por meio do amor. E quando, eu imagino, né, quando Paulo fala de mostrar um caminho sobremodo excelente, ele vai falar do amor, e quando ele fala sobre procurar os melhores dons nesse contexto da carta, eu entendo que ele está dizendo que o melhor dom, embora ele vá demonstrar que todos os dons têm a sua importância, mas ele vai falar que os dons que são exercidos visando o benefício do outro, ou seja, os dons exercidos em amor, eles são melhores do que outros. Então não é tanto o dom em si, fazendo diferença entre eles, mas aquilo que deveria regular a manifestação do dom, que é o amor. A intenção da manifestação do dom, do exercício do dom, sempre deveria ser o bem do próximo, a edificação do outro, da igreja. Então, faz todo sentido falar sobre amor nesse capítulo. E aí, nesse capítulo, realmente a gente vai aprender algumas coisas importantes sobre o amor, características do amor verdadeiro, o amor de Deus, né? O amor que a Bíblia ensina. O que eu gostaria apenas de destacar nessa primeira palavra, né, esse primeiro encontro refletindo sobre esse tema, é alguma coisa que está baseado nesses primeiros 3 versículos do capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios 1, 2 e 3. Eu entendo que aí Paulo nos chama a atenção, chamava a atenção dos coríntios e a nossa também, para um conceito muito mais elevado de amor do que esse de simplesmente uma emoção positiva. Porque notem que nesse texto, nesses primeiros 3 versículos, Paulo diz que pode haver manifestação de dons até espetaculares, como a língua dos anjos, sem amor. Também pode haver demonstração de conhecimento, de ciência, de mistérios, que é uma coisa que naquele tempo, no primeiro século ali, depois de Cristo, até pelo movimento do gnosticismo, era muito divulgada essa ideia de conhecimentos ocultos, de que só alguns especiais poderiam atingir, mas ele fala, qualquer manifestação de conhecimento de mistérios sem amor, então pode haver conhecimento, muita percepção, mas sem amor. Terceiro, ele diz que pode haver fé sem amor. E o quarto, que é o mais impressionante, que sempre me chamou a atenção, é essa ideia de que, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, pode haver caridade sem amor. Podem haver manifestações extremas e até ações aparentemente muito corretas e boas, mas que não partam de uma motivação ligada ao amor. Então, só com esse início do capítulo, Paulo mostra para a gente que o conceito de amor, ele realmente é muito mais elevado, o conceito bíblico, o conceito de Deus a respeito do amor, muito mais elevado do que aqueles que nós geralmente desenvolvemos na sociedade. As características desse amor, ele vai descrever aí a partir do versículo 4, que hoje nós nem vamos entrar, né? Porque é pouco tempo. Eu queria só realmente dar essa introdução, mostrando que, lembrando, né, os irmãos, que amor é alguma coisa muito especial, muito fundamental, muito difícil de definir. Há consenso entre os estudiosos da Bíblia de que poderíamos definir o amor, baseado nos dados que nós temos nas Escrituras,
definia o amor como um interesse ativo no bem maior do outro, do ser amado. Porque parece que essa é a ideia do amor de Deus. Deus tem um compromisso, uma ação persistente, absolutamente comprometida de produzir em nossas vidas, como suas criaturas, um bem maior, um bem final, vamos dizer assim. Ainda que no processo aí, até alguns bens menores sejam sacrificados para construir aquele bem maior. Deus está comprometido com isso. Então, o amor, no sentido humano, deveria também ter essa conotação. Eu até trocaria a palavra interesse por compromisso. Então, poderíamos definir amor assim: um compromisso ativo com o bem maior do outro. E vocês sabem, né? Todos vocês, ou a maioria de vocês aí, são casados. O que segura um casamento não é a emoção, mas é o compromisso. Então, a gente precisa considerar esse tipo de amor quando a gente conversar a respeito dele. Nós não estamos falando simplesmente de um sentimento que é tão variável, de uma emoção que oscila em nós como todas as outras emoções. Nós estamos falando de um compromisso, nós estamos falando da natureza de Deus que nós devemos, de alguma forma, refletir na nossa própria existência. Que a Bíblia diz que Deus é amor e nós somos criados à sua imagem. A 1 João fala a respeito disso. E João também lembra no capítulo 4, versículo 19, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quer dizer, a capacidade da gente amar está ligada à capacidade de nós recebermos o amor de Deus. Então essas coisas estão muito ligadas. Esse conceito é muito mais profundo, amplo, do que simplesmente falar que amor é uma emoção. Agora eu quero lembrar que geralmente na nossa vida como homens, o amor ele é mais ligado, a gente tem mais facilidade de amar por palavras do que por ação, né? A gente tem, claro, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas eu me lembro, algum tempo atrás, alguns anos na verdade, quando eu peguei sem querer numa livraria o livro O Monge e o Executivo. Talvez alguns de vocês tenham lido. É um livro muito interessante, está lá no setor de autoajuda, mas ele é valioso porque foi escrito por uma pessoa em contexto evangélico que conceitua a questão do amor na ideia dos relacionamentos e até da própria liderança. E tem uma frase no livro que ficou marcada para mim, quando ele define o amor como não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz. Amor não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz. Ajuda muito esse pequeno, esse breve conceito no nosso dia a dia, especialmente na relação conjugal. Porque vocês sabem, né? Que a nossa esposa, a sua esposa, não te ama todos os dias sentimentalmente. Mas ela continua cuidando de você, né? Cuidando das suas roupas, administrando o lar, enquanto você trabalha. Se ela trabalha também, ela da mesma forma faz isso. Quer dizer, o compromisso pelo bem do outro é independente até do sentimento. Porque se fosse dependente do sentimento, seria uma tragédia, né? Então essa pequena expressão, amor não é o que você sente, mas é o que você faz, ajuda muito. Geralmente o amor do homem também é mais visual, ele está mais ligado na forma, isso atrai muito a gente, a visão é alguma coisa muito importante para o homem, e o nosso compromisso, essa nossa relação com o outro pode estar realmente focada no visual, enquanto o amor de Deus, o amor da Bíblia, ou esse amor
ensinado nas Escrituras é muito mais essencial, ele tem a ver com um todo, ele tem a ver com a essência, que é o coração, que é o interior. É muito mais do que o exterior. E, por último, o amor do homem geralmente é mais racional, ele tem pouca expressão emocional, embora existam homens mais expressivos emocionalmente, mas ele tende a ser mais racional no homem, e nós podemos ter a tendência de demonstrar amor pelas pessoas simplesmente por raciocinar corretamente e dar uma explicação lógica para o problema. E isso nem sempre funciona, especialmente com as esposas, sabem disso, né? Quando elas vêm contar um problema, elas não estão esperando que você racionalmente identifique a situação e traga uma resposta pronta, muito coerente para a situação. Elas querem que você, em primeiro lugar, ouça, né? Segundo lugar, que você se identifique com a dor dela. Em terceiro lugar, que você se disponha a acolher, a fazer um carinho, né? E assim por diante. Então, o homem é mais racional na sua demonstração de amor, enquanto que o amor bíblico ele é mais holístico, ele não envolve só a razão, ele envolve todos os aspectos da personalidade. Então, eu só queria contribuir com essas ideias mais iniciais, introdutórias, para lembrá-los, né, que o amor é algo precioso, que nós somos desafiados na Bíblia realmente a sermos seres amorosos, refletindo a imagem do nosso Deus, refletindo a sua natureza, e que o amor é alguma coisa muito mais ampla do que simplesmente um sentimento, né? Como é que eu vou amar o inimigo, como a Bíblia recomenda, se é um sentimento? Eu não tenho sentimento pelos inimigos, né? Mas eu posso ter compromisso pelo bem maior dele. É possível isso. Então ajuda muito. Então, terminando, eu lembro aquela frasezinha do Monge e o Executivo, de James Hunter, que dizia: amar não é o que você diz, mas é o que você faz. As implicações desse pequeno conceito são muito abrangentes e muito úteis no nosso dia a dia. Então, espero que isso coopere com o pontapé inicial aí desse encontro, quando a gente começa a refletir sobre esse tema tão importante do amor na nossa vida como homens. Espero realmente que nós consigamos desenvolver isso e sejamos homens amorosos, tá? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente. Vai ser um prazer muito grande. Deus abençoe vocês. Tchau. Assim como fizemos no primeiro semestre, esse semestre também nós teremos os nossos grupos de processamento após a mensagem. Então, para você que ainda não faz parte de um grupo e que deseja fazer, escaneie o código que aparece aqui na tela e durante a semana nós entraremos em contato com você para que já na próxima semana você participe de um desses grupos. Esse é o nosso desejo, que você esteja conosco, para que você seja inspirado pela palavra de Deus, abençoado pelo Espírito Santo e se permita ser lapidado pelo autor da vida. Até a próxima segunda.